Fernando Silveira, que ofereceu para vocês aí o tema Arqueogenealogia de Foucault, sugeriu para vocês 2 textos de sua própria autoria, né? Michel Foucault e a construção discursiva do corpo do sujeito moderno e sua relação com a psicologia, e também Corpo e Alma em Foucault, postulados para uma metodologia da psicologia. Uma numa revista da USP e a outra, não sei aqui, Fernando, mas aí você explica. Ok. Tá? Fernando, a gente, por costume, a gente costuma deixar um tempo reservado à tua exposição, né? Propriamente dito. A gente tem 2 horas de encontro. Acho que, né, você modula aí o seu tempo, considerando que é sempre interessante um espaço para a gente poder fazer uma discussão no final também. Perfeito. Tudo contigo, então. Obrigado, Stephanie. Gente, é sempre uma satisfação quando a gente encontra colega em sala de aula, né? Que oportunidade rara de encontrar o Stephanie em sala de aula. Eu acho, assim, sempre uma sagração da vida, né? E estar aqui com vocês da turma 14, né, gente? Que surpresa agradável. Não sabia que era a turma 14. A gente teve uma jornada muito tocante o ano passado. Espero que a gente componha mais um mosaico agora, né? Nessa experiência qualitativa, né? Vocês sabem, né? Eu sou professor que eu estudo Foucault há 25 anos, né? Desde 1994, na aula de filosofia, no segundo ano, quando eu fazia psicologia, eu falei, como mexe esse autor, né? E o meu papel é mostrar um pouco esse tipo de provocação que Foucault faz, que a pretexto de uma metodologia qualitativa, a gente vai estudar o que é o sujeito que somos nós, né? O sujeito que não é indivíduo, que não é pessoa, mas que é uma certa construção histórico-discursiva, que é minha função e a minha responsabilidade apresentar para vocês hoje, né? Em linhas gerais, assim, não vou detalhar muito a biografia de Foucault, porque eu vou correlacionar com o contexto metodológico. Mas é interessante ressaltar que ele é um autor que nasceu nos anos 30 e que tem dupla formação, tá, gente? A gente fala muito da filosofia do Foucault, mas ele é formado em psicologia também, tá, gente? Ele tem dupla formação. Ele fez estágio, como a gente fez estágio em manicômio, e a partir justamente dessas vivências nas quais ele questionava o absurdo dos padrões de normalidade, os processos de patologização, como ele mesmo diz nos livros biográficos dele, que existem biografias autorizadas e não autorizadas dele, né? Diz que existe um quê de autobiográfico, né, no que se refere às análises dos processos de normalização, aos processos de patologização. Ele que foi uma pessoa que teve várias crises existenciais, ele tentou se suicidar 3 vezes, né? A questão da homossexualidade dele nos anos 40, 50 era algo meio dramático. No pós-guerra, na classe de filosofia dele, se não me engano, teve 15 tentativas de suicídio, os colegas dele. Então havia toda uma atmosfera pós-guerra, de uma Europa destruída, de um contexto ainda moralizador, né, que ainda não tinha sofrido os efeitos do movimento de maio de 68, né, que nesse momento ele já estava na Tunísia, com o marido cultural da França, né, inclusive ele nem participou desses momentos, mas a gente vivia uma Europa conservadora, milenar, tradicionalista, destruída pela guerra e desmoronando uma série de valores, e que sujeito é esse que somos nós, né? É dentro desse caldeirão que surge a arqueogenealogia de Foucault, de um aluno, né? Ele foi aluno do Merleau-Ponty, tá? Vocês tiveram fenomenologia com Marco Cipulo, então em algum momento provavelmente vocês devem ter ouvido falar do Merleau-Ponty, vocês ouviram comigo, inclusive algum grupo provavelmente deve ter feito algum estudo do Merleau-Ponty. Ele foi aluno do Canguilhem, né? Não sei se vocês já ouviram falar também, então a gente tem aqui, só relembrando uma sala de aula que tem. Ele fez o trabalho de curso dele com Merleau-Ponty, tá? E fazendo críticas à fenomenologia, né? E o Canguilhem, que é o autor de um livro chamado Normal e Patológico, um livro clássico
as questões do sujeito de normalidade, né? Então, estamos vivendo num contexto dos anos 50 e 60, no qual esse autor faz o doutorado dele sobre história da loucura. Imagina. A gente que faz produção científica na contemporaneidade sabe quanto é difícil escrever uma tese nos moldes do nosso alcance cultural. Imagina você fazer o doutorado sobre história da loucura e tinha uma tese complementar sobre antropologia em Kant. Apenas isso, porque no doutorado você tem que ter uma tese principal e uma tese complementar. Isso no modelo francês, né? E já que estamos falando de metodologia, ele quase não foi aprovado na história da loucura, porque um dos examinadores achou o trabalho muito pouco cartesiano, muito pouco objetivo, muito pouco confirmável, né? Só mostra o quanto Foucault, de alguma forma, já fazia uma certa desconstrução metodológica, né? Desconstruindo Descartes a partir de uma pressuposição de um trabalho arquivista, de textos esparsos, na busca dessas pistas históricas, esses vestígios históricos, a partir do qual seria possível fazer uma relevância do que fosse nós mesmos, tá? Eu vou dar um exemplo, e ainda num contexto histórico. Então, dentro de toda essa contextualização, em torno dos 40 anos de idade, ele assumiu a cátedra do Collège de France, que é uma das escolas mais contemporâneas de vanguarda, é uma universidade, né? Uma universidade na qual os professores são contratados para desenvolverem pesquisas anuais, e que não tem, que eles têm a obrigação de, em um determinado período do ano, apresentar o resultado das pesquisas. Então, em geral, eles dão seminários, né, de 20 aulas, 20 e poucas aulas, e as pessoas vão lá, assistem ao seminário, vão embora, não tem certificado, não tem nada. Ele não tem orientador orientando, entendeu? Ele até reclamava disso nos seminários dele, que ele tinha vontade de ter um grupo mais perto, de estudantes, de interessados, mas que a dinâmica do Collège de France não permitia isso. Agora, imagina você vivenciar uma universidade na qual você tem um momento lá que ele vai apresentar os estudos anuais dele, as pessoas chegam, assistem e vão embora. E ele passa o ano inteiro só fazendo pesquisa, né? Então, existe uma correlação muito direta dos cursos do Collège de France, porque a gente pensa do Foucault em termos de obras, que vocês, se não leram, já ouviram falar, né? História, principalmente nossa universidade, onde grande parte dos nossos colegas tem essa noção mais de subjetivação, né? A gente tem a satisfação de ter no nosso curso de psicologia muitos colegas com viés de filosofia contemporânea, Foucault, Derrida, Deleuze, enfim, mesmo Merleau-Ponty, né, na fenomenologia. Esse modo qualitativo ele faz esse relevo, né? E, enfim, perdi o fio. E agora imagina justamente isso. Você passa um ano inteiro só fazendo pesquisa e depois você dá o retorno para o contexto para a sua comunidade, né, para a sociedade, e retorna para fazer seus estudos, né? E aí, quando ele tinha em torno de 40 anos, ele entrou no Collège de France, ele criou a cátedra de História do Sistema de Pensamento, era o nome digamos, entre aspas, do laboratório dele, né? História do Sistema de Pensamento. Ele mesmo depois critica essa noção, o termo sistema, né? Porque ele não é exatamente um sistêmico, como a gente vai ver na metodologia. E a gente vai fazer justamente essa trilha de mostrar a questão do sujeito como o elemento-chave. Anotem aí, gente. A gente vai analisar, eu vou projetar slides, vai trocar várias ideias, né? Ele, em entrevistas, já muito reconhecido, né? Ele era top, sempre foi reconhecido. O livro As Palavras e as Coisas, eu vi uma reportagem no Le Monde, que é um jornal importante da França, que dizia que as palavras e as coisas vendiam mais do que brioches, né, na padaria, né? E ele veio assim meio que desconstruir tudo aquilo que a gente viu do humanismo francês, no nosso módulo, né? Vamos pegar Sartre, né? A questão do eu que escolhe, a questão da liberdade,
somos condenados a sermos livres, né, como dizia o Sartre, toda essa questão do humanismo pós-guerra e de um sujeito que escolhe, vai, de alguma forma, desmoronar a partir da emergência de uma noção de sujeito que eu vou apresentar para vocês. Então, peguem tudo aquilo que vocês viram no humanismo comigo e vamos desconstruir. E, aliás, eu acho que foi por isso que eu fui contratado nessa universidade, né? Porque o Alexandre Renz, que depois virou meu parceiro, que estava na minha banca, falou que de todos os candidatos, os 9 candidatos, o único que tinha um viés mais contemporâneo e menos humanista demais, né? Era eu, né? Enfim, então, nesse momento, eu acho que, nesse momento da nossa aula, acho que, de alguma forma, eu vou cumprir a função para a qual eu fui contratado, que é desconstruir o humanismo, né? Então, eu vou lá, vamos nessa. Eu vou projetar para vocês. Para isso, eu vou projetar Vigiar e Punir, tá, gente? Eu vou pegar só do Vigiar e Punir a metodologia, tá? Entendam que os livros do Foucault, gente, os livros, eles eram as sínteses de muitas ideias que ele desenvolvia no Collège de France, tá? Eles tinham os seminários, no qual ele fazia, digamos, ele apresentava aulas, né? E que de tempos em tempos ele publicava um livro como se fosse a concentração dos estudos que ele fez em anos de seminários, tá? É muito importante, quem quiser estudar Foucault também ler os em torno de 15 a 20 seminários do Collège de France, enfim. Então, há uma correlação muito intrínseca entre os livros e os seminários do Collège de France, né? Então, Vigiar e Punir, que foi publicado em 1975, ele tem uma imbricação muito grande com esses cursos, porque ele já estava no Collège de France, então é muito interessante ler os cursos contemporâneos a 75 para você entender Vigiar e Punir, tá? Então, aqui vamos projetar na tela inteira aqui. Compartilhar. Não, aqui. Eu vou pegar do ponto de vista metodológico alguns exemplos de sujeito, tá, gente? Para depois a gente falar o que é sujeito. Vamos fazer um aquecimento. Vou pegar, para a gente falar de método, como é que o Foucault vai estudar a disciplina e a violência nas prisões, que é um livro central em Vigiar e Punir. Vocês estão vendo, gente? Eu só estou vendo o slide. Alguém pode... Estão vendo a projeção? Alguém me fala, porque eu não estou vendo o chat. Sim, tudo certo. Valeu, obrigado. Sim, dá para ver, Fernando. Obrigado. Peraí. Nós vamos pegar a estrutura metodológica para ele escrever um livro, que é um livro de pesquisa, vamos entender isso, não é um livro de literatura. É a síntese de uma pesquisa sobre sujeito de violência, que vai de uma transição. Eu não vou dar aula de Vigiar e Punir, quem quiser um dia fazer as minhas eletivas, eu sempre circulo entre a arqueogenealogia e estética da existência. Isso que eu estou dando, inclusive, eu dei no semestre passado, porque eu dei a genealogia em Foucault, tá? na minha eletiva. Talvez alguns de vocês tenham participado. Mas é importante frisar, escrever um livro que é fruto de pesquisa e que tem um método. O método de Foucault é um método documental. Ele pesquisava em arquivos da Biblioteca Nacional de Paris, então, inclusive hoje em dia você é capaz, às vezes, de ver algum manuscrito e ir na biblioteca e achar observações em lápis de Foucault, enfim, algum trecho de algum documento antigo, né? Ele buscava essas raridades dos documentos antigos para buscar contrastes de processos de subjetivação, que eu vou explicar daqui a pouco, no próximo slide. Então, vamos pegar essa pesquisa, que é a questão da violência, do sujeito violento, digamos assim, que partindo-se de um viés do sujeito de suplício. O suplício era uma prática corrente na França do classicismo, em torno do século XVI, do século XVII, como uma forma de demonstrar o poder do rei. O rei ele tinha poder sobre os corpos, e se você agredisse algum bem, somente bem, ou até o próprio rei, porque você poderia fazer um regicídio, né? Querer matar o rei, né? Isso seria o maior dos crimes, né? Você querer matar o rei. Então você poderia ser supliciado, né? Então ele parte do viés do suplício para depois mostrar como havia suavização das penas
através da prisão, que por mais atroz que seja a prisão, ela é menos atroz do que o suplício. O suplício é a impressão de uma dor corporal dolorosa no sujeito, enquanto a prisão é um encarceramento. Não existe uma dor diretamente física, embora a gente possa pensar em todas as problematizações sistêmicas que é preso, principalmente num país como o Brasil. Em contraponto com a disciplina, que é extração de forças dóceis e úteis dos corpos, né? Então, uma coisa é você marcar um corpo diretamente através do suplício, como a gente vai ver aqui. Em contraponto, a disciplina, que foi um texto-chave que Foucault utilizou para mostrar a docilização dos corpos e a extração de forças úteis dos corpos através dos processos disciplinares. Para isso, ele utilizou de 2 documentos. E aí a gente vai falar de metodologia de pesquisa a partir disso. Então, eu vou mostrar os documentos. Um documento de um suplício, porque o suplício tinha um fiscal, tá, gente? A gente vê, às vezes, o suplício num filme. Não, o suplício tinha um fiscal, o suplício ele tinha um padre que ia lá abençoar o indivíduo, né? O suplício ele era um teatro dos horrores, porque era em praça pública. Tinha toda uma ritualização do suplício. Até o indivíduo chegar na praça central, ele ia com um carro de ferro, com correntes, né? Muitas vezes o suplício era considerado injusto, a população se revoltava. Uma mulher foi supliciada porque roubou um pedaço de seda de uma loja, todo mundo se indignou, quase lincharam o carrasco. O suplício, culturalmente, era um processo de extração de dor intensa e estendida no tempo, porque era um processo de expiação. Do ponto de vista espiritual, era uma forma do supliciado se redimir diante de Deus, né? Então, essa dor tinha um sentido até para o próprio supliciado, enquanto construção cultural, né? Que a dor garantiria para o supliciado um lugar no céu, né? Uma expiação diante de Deus, mesmo que morrendo, né? E sofrendo. Inclusive, se o carrasco não fizesse o suplício bem feito, ou se fizesse o suplício muito curtinho, a população se rebelava, poderia linchar o carrasco também. Então, tem várias sutilezas culturais, de contextualizações históricas, gente, que a gente não é capaz de imaginar. Você chegar num domingo em praça pública para ver alguém ser esquartejado, supliciado, exposto à dor, né? Como a gente vai ver aqui agora, né? Então, o Damiens, gente, ele é um supliciado famoso porque ele tentou matar o rei, tá? Inclusive, quando você vai lá em Paris, existe a cela onde ficou a Maria Antonieta e outros encarcerados, e você tem inclusive a foto do Damiens, tem a foto da Maria Antonieta, tem o manequim da Maria Antonieta no cubículo minúsculo, uma rainha, em função da Revolução na França, foi levada para aquele cubículo minúsculo, bem na Praça de Notre-Dame, né, gente? Então, assim, e o Damiens ficou historicamente famoso, tá? Em função dessa condenação de ter tentado, se não me engano, esfaquear o rei, né? E a gente vai ver o registro do suplício. Tem uma ata do suplício, gente. Da mesma forma que tem a ata da comissão de curso de psicologia, tem uma ata do suplício, tá? E aí tinha um fiscal que fazia a anotação, a gente vai ver isso como registro histórico e depois como Foucault se apropria disso para fazer a metodologia dele, né? Então, Damiens foi condenado a 2 de março de 1757, isso é o relatório, tá, gente? Como foi escrito no relatório, então é um documento, tá? A pedir perdão publicamente diante da porta principal da igreja de Paris, onde devia ser levado e acompanhado numa carroça, nu, de camisola, carregando uma tocha de cera acesa de 2 libras, é o peso da tocha, tá, gente? Tá? Imagina, a gente vai viver um filme aqui, tá, gente? Imagina você andando pelas ruas de Paris, nessa carroça, nu de camisola, tá? Com essa tocha na mão, tá? Em seguida, na dita carroça, na Praça de Grève, e sobre um patíbulo que aí será erguido, atenazado nos mamilos. Olha, a gente vai viver uma experiência, mas muito, muito bizarra hoje. Atenazado é gancho, tá, gente? Imagina a situação do sujeito.
O gancho vai ser atenazado nos mamilos, braços, coxas e barrigas das pernas. Então, imagina ganchos nos mamilos, nos braços, nas coxas, nas barrigas das pernas. Sua mão direita segurando a faca com que cometeu o dito parricídio, que queimado com fogo de enxofre. Aqui, embora o termo seja parricídio, ele tentou... regicídio, tá, gente? Foi registrado parricídio, mas foi ele quem tentou matar o rei, tá? Queimada, que cometeu o dito parricídio, queimada com fogo de enxofre. Quem entendi aqui, ele vai segurar uma faca que foi queimada com fogo de enxofre. Imagina você segurar uma faca queimada com fogo, né? E as partes em que será atenazado se aplicarão chumbo derretido, óleo fervente, piche em fogo, cera e enxofre derretidos conjuntamente. Todo mundo tem corpo, né, gente? Imagina você tá com umas 10, 12 ganchos, fica aquela ferida, e aí você derrama chumbo, óleo fervente, piche, cera, né? E tudo muito ritualizado, tudo muito lento. O suplício, às vezes, demorava 9 horas. Imagina você ficar imprimindo dor em você durante 9 horas. Se o suplício demorasse 1 hora, o povo se revoltava. Já estava acostumado com essa cultura, né? Enfim, era um teatro dos horrores, era um espetáculo. E a seguir, seu corpo será puxado e desmembrado por 4 cavalos, e seus membros e corpo consumidos ao fogo, reduzidos a cinzas, suas cinzas lançadas ao vento. Imagina, gente, você amarra um cavalo num braço, outro cavalo no outro, um cavalo numa perna, um cavalo na outra perna, e você estica a pessoa, até desmembrar. E o detalhe, você desmembra o corpo, mas o tronco e a cabeça continuam conscientes. Inclusive porque ele continua relatando, continua conversando com o padre, tudo com acompanhamento espiritual de um padre. Tá? E corpo consumidos ao fogo, reduzidos a cinzas, e suas cinzas lançadas ao vento. Finalmente foi esquartejado, porque você pega os cavalos, cada um puxa um cavalo para um lado, né? Cada cavalo numa ponta, isso gera um esquartejamento. E olha o detalhe, gente, isso a gente está falando de um fiscal, de um relato, né? Uma anotação. Essa última operação foi muito longa, porque os cavalos utilizados não estavam afeitos à tração. De modo que, em vez de 4, foi preciso colocar 6 cavalos, tá, gente? Olha que rigor, ou seja, tinha todo um cuidado, toda uma equipe, né, gente? Era uma equipe de suporte, né? Técnicos, né? Em suplício, né? E como isso não bastasse, foi necessário, para desmembrar as coxas do infeliz, cortar-lhe os nervos e retalhar-lhe as juntas. Estava difícil, a questão do cavalo foi meio problemática, então não esquartejou direito e teve que cortar, né, gente? Faz parte do projeto. Afirma-se que, embora ele sempre tivesse sido um grande praguejador, nenhuma blasfêmia lhe escapou dos lábios. Apenas as dores excessivas faziam-no dar gritos horríveis e muitas vezes repetia: meu Deus, tende piedade de mim. Jesus, socorrei-me. Tudo no processo de redenção, né, gente? Fazia parte da ritualidade, né? Os espectadores ficaram todos edificados com a solicitude do cura. A cura é padre, tá, gente? De São Paulo, que, a despeito de sua idade avançada, não perdia nenhum momento para consolar o paciente. Olha que trabalho de acolhimento religioso maravilhoso, né? Você vê o sujeito sendo esquartejado, você está sempre do lado dando um apoio espiritual, né? Como a religião é maravilhosa, vocês concordam? O comissário de polícia Button relata, tá vendo? Tinha comissário de polícia, tinha o carrasco, tinha o padre, tinha os técnicos que coordenavam os cavalos, enfim, tinha que ter uma equipe, né? Milhares de pessoas ao redor no centro de Paris, né? Em geral, o suplício era na Tuileries, que é entre o Champs-Élysées e Notre-Dame, assim, caminho, né? O comissário de polícia Button relata: acendeu-se o enxofre, mas o fogo era tão fraco que a pele das costas da mão mal e mal sofreu. Então está relatando que o fogo não estava tão forte, isso prejudicava a qualidade do espetáculo, né? Depois, um executor de mangas arregaçadas acima dos cotovelos tomou uma das tenazes de acho, um gancho preparado anteriormente,
medindo cerca de 1,5 pé, pega o pé, 1,5 de comprimento, então um gancho, né? Um gancho de 1 pé mais meio, né? De comprimento, atenazou-lhe primeiro a barriga da perna direita, depois a coxa, daí passando as duas partes da barriga do braço direito, e em seguida os mamilos. Então, os ganchos, eles tinham 1,5 pé. É bom, gente, eu leio isso faz anos, né? Cada vez que eu leio, eu fico imaginando melhor os detalhes. Estou escutando pela primeira vez, eu não tinha me dado conta de certos detalhes dessa situação. Este executor, ainda que forte e robusto, teve grande dificuldade em arrancar os pedaços de carne que tiravam em suas tenazes, porque, obviamente, você enfia um gancho de 1,5 pé, vai sair um pedaço de carne, né? 2 ou 3 vezes do mesmo lado ao torcer, que ele arrancava, formava cada parte uma chaga do tamanho de um escudo de 6 libras. O escudo é uma moeda, né? 6 libras, deve ser uma moeda grande, ficava um buraco, né? Depois desses suplícios, Damião, que gritava muito sem contudo blasfemar, levantava a cabeça e se olhava. O mesmo carrasco tirou com uma colher de ferro do caldeirão aquela droga fervente e derramou fartamente sobre cada ferida. E olha que maravilha de escrita, né, gente? Esse fiscal é quase um poeta e muito rigoroso, né, na escrita dele. Então pegava uma colher de óleo fervente, de enxofre, e ia colocando nos buracos das chagas, né? Em seguida, com cordas menores, se ataram as cordas destinadas a atrelar os cavalos, sendo estes atrelados a seguir cada membro ao longo das coxas, das pernas e dos braços, né? Então, atrelava os cavalos nas pernas, nos braços e nas coxas. 6 cavalos. O senhor Le Breton, o escrivão, aproximou-se diversas vezes do paciente. O paciente, gente. É um trabalho de descuidado, né? É um trabalho de mortificação. Então, tinham pessoas que recebiam seus salários para fazer esse tipo de trabalho. Era um ofício. Diversas vezes do paciente para lhe perguntar se tinha algo a dizer. Disse que não. Nem é preciso dizer que ele gritava com cada tortura, de forma como costumamos ver representados os condenados. Perdão, meu Deus, perdão, Senhor. Apesar de todos esses sofrimentos referidos acima, ele levantava a cabeça de vez em quando e se olhava com destemor. As cordas tão apertadas pelos homens que puxavam as extremidades faziam-nos sofrer dores inexprimíveis. Se não queria dizer nada, disse que não. Achegaram-se vários confessores e lhe falaram demoradamente. Vários confessores, então era uma equipe de padres, tá, gente? Tá? Beijava conformado o crucifixo que lhe apresentavam, estendia os lábios e dizia, perdão, Senhor. Né? Os cavalos deram uma arrancada, puxando cada qual um membro em linha reta, cada cavalo segurado por um carrasco. Eu imagino que deveria ter umas 15 pessoas, né, como equipe técnica desse suplício. Um quarto de hora mais tarde, a mesma cerimônia, enfim, após várias tentativas, foi necessário fazer os cavalos puxar da seguinte forma. Os do braço direito à cabeça, os das coxas voltando para o lado dos braços, fazendo-lhe romper os braços nas juntas. Esses arrancos foram repetidos várias vezes. Ele levantava a cabeça e se olhava. Foi necessário colocar 2 cavalos diante dos atrelados às coxas, totalizando 6 cavalos, mas sem resultado algum. Enfim, o carrasco Sanson foi dizer ao senhor Le Breton que não havia meio nem esperança. Se conseguir, ele disse que perguntasse às autoridades se desejavam que ele fosse cortado em pedaços. Ou seja, o suplício não foi tecnicamente bem feito. Certo? Porque 6 cavalos não deram conta, tá, gente? Enfim. E, gente, eu não vou atender. Gente, eu tenho que atender, porque às vezes é... Perdão, tá tocando... Um momento. Bom, gente, contratempos das épocas de pandemia. Isso quer dizer que a gente dá um pequeno intervalinho até o Fernando retornar. Oi, retornei. Coisas... Tá confortável esse sofá aí, hein, Fernando? É soft office. O soft office aí, rapaz. Tá bom esse sofá. Trabalho no soft office. Parece ser confortável. Eu acho que eu vou comprar um sofá desses aí quando eu... Soft office. Tem livro para um lado, livro para o outro. Foi só eu que achei que o sofá tá bom ou o pessoal aí tá achando também que o sofá tá confortável? Tá bom.
Soft office, de boa. Tendo voltado os confessores, falaram-lhe outra vez. Dizia-lhe ele ouvir: beije-me, reverendo. O senhor cura de São Paulo não teve coragem. Entenda a sensibilidade. O padre não teve coragem de beijar, o cara todo ensanguentado. Mas o de Marcílio passou por baixo da corda do braço esquerdo e beijou na testa. Era uma equipe, gente. Os carrascos se reuniram e Damião dizia-lhes que não blasfemassem, que cumprissem seu ofício, pois não lhes queria mal por isso. O próprio Damião dizia que não lhes queria mal, estavam trabalhando, né, gente? E recomendava ao cura de São Paulo que rezasse por ele na primeira missa. Bom, nossa, quantos quadros... Aí o carrasco havia atenazado, tiraram cada qual do bolso uma faca, cortaram as coxas, né, para resolver a questão do cavalo. Vou dar uma acelerada aqui, que tá me embrulhando o estômago, tanta tragédia. Aí tem, dentre outras coisas, né, também cortaram as axilas em 4 partes, né, foi preciso cortar as carnes até os ossos, enfim, gente, tá assim, vou dar uma acelerada aqui, porque tá uma coisa muito sadomaso aqui, né. Cortaram as 4 partes, né. Já estamos caminhando para a parte final. Mas, às vezes, retiradas essas 4 partes, desceram os confessores para lhe falar. Mas o carrasco informou-lhe que ele estava morto, gente. Embora, na verdade, eu visse que o homem se agitava mexendo o maxilar inferior, deve ser alguma questão reflexo. Olha que surpreendente, ele estava morto. Um dos carrascos chegou mesmo a dizer depois que assim que eles levantaram o tronco, imagina a pessoa ficando num tronquinho, né, a cabeça e tronco, porque já foi todo esquartejado, para o lançar na fogueira, ele ainda estava vivo. Um carrasco, uns diziam que ele estava morto, outros diziam que ele estava vivo, porque eles iam pegar esse tronco e jogar na fogueira. Né? Os membros estavam espalhados, né? Tudo era colocado na fogueira com palha e lenha, né? A população, milhares de pessoas acompanhando ao redor, tudo isso até o fim. Né? Em cumprimento, olha que meigo, isso eu não vou esquecer, porque eu já li isso várias vezes. Em cumprimento da sentença, tudo foi reduzido a cinzas. É poético, né, gente? O último pedaço encontrado nas brasas só acabou de se consumir às 10h30 da noite. Imagina algo que começa à tarde, entendeu? Que fica o corpo fica consumindo até 10h30 da noite, queimando lá, a céu aberto, nesse patíbulo, nesse espaço, né, que é criado. E tem ainda mais uns detalhes, assim, os pedaços de carne e o tronco permaneceram cerca de 4 horas ardendo. Os oficiais, entre os quais me encontrava aí o meu filho, com alguns arqueiros formados em destacamento, permanecemos no local até mais ou menos 11 horas. Entenda? Porque a gente precisava de uma equipe de arqueiros, de proteção, né, para evitar qualquer rebelião, né? Tinham vários oficiais que faziam todo esse manejo, acho que tinha mais do que 15 pessoas, né, se a gente colocar os oficiais ao redor, né? Alguns, olha isso, alguns pretendem tirar conclusões do fato de um cão se haver deitado no dia seguinte no lugar onde fora levantada a fogueira, voltando cada vez que era enxotado. Mas não é difícil compreender que esse animal achasse o lugar mais quente do que o outro. É isso, gente. Esse é o relato do suplício. Ainda cabe no finalzinho uma observação sobre o cãozinho que ficou no lugar mais quente, né? Isso é um relato civilizatório, tá, gente? E que esse documento é raiz central da metodologia para a escrita de Vigiar e Punir. São 2 documentos. Por isso, para a gente estar falando de metodologia qualitativa, né? Vocês já devem vocês vão ver alguém que vai falar explicitamente de documento. A grande diferença, a gente vai falar do Foucault, é uma concepção de sujeito, tá? Que também é metodológica. Ele vai fazer um contraponto desse documento do suplício e dizer como, 150 anos depois, uma sensibilidade social era outra a partir de uma casa dos jovens detentos. Seria uma fundação, seria um abrigo, né? A gente chama de abrigo de menores contemporaneamente, tá? E é isso que a gente vai ver agora, o contraponto. E é um regimento de um abrigo, né? Então, a gente começa com no artigo 17, que o dia dos detentos começará às 6 horas da manhã no inverno, às 5 horas da manhã no verão, trabalho de durar 9 horas por dia em qualquer estação, 2 horas por dia serão consideradas ao ensino,
Trabalho o dia terminaram às 9 horas no inverno, às 8 horas no verão. Artigo 18. Levantar ao primeiro rufar de tambor. Os detentos devem levantar. Detentos, tá? São menores, infratores, um abrigo para menores, infratores, os detentos. E o abrigo, o texto é explícito de dizer que esse abrigo é uma detenção de menores, né? Devem levantar-se e vestir-se em silêncio, enquanto o vigia abre as portas das celas. Ao segundo rufar, devem estar de pé e fazer a cama. Ao terceiro, põe-se em fila por ordem para irem à capela fazer a oração da manhã. Às 5 minutos, tem uma parte que corta aqui. A oração é feita pelo capelão, em seguida de uma leitura moral religiosa. Esse exercício não deve durar mais de meia hora. Então, eles acordam cedinho, levantam, arrumam a cama, fazem uma oração matinal. Viva o trabalho. Trabalho às 5h40 e 5 no verão. Estou falando 5 da manhã, tá, gente? Às 6h40 e 5 no inverno. Os detentos descem para o pátio, onde devem lavar as mãos e o rosto e receber a primeira distribuição de pão. Logo em seguida, formam-se por oficinas e vão ao trabalho, que deve começar às 6 horas no inverno e às 7 horas no verão e 7 horas no inverno, da manhã. Eles madrugam, né? Como a relação do tempo muda, né? Hoje em dia, né, a relação do tempo é outra, não tinha eletricidade na época, enfim, era outra relação. Refeições às 10 horas, os detentos deixam o trabalho para se dirigirem ao refeitório, lavam as mãos nos pátios e formam por divisão. Depois do almoço, recreio até às 10h40. Então, eles se divertem também, se distraem. Escola. Às 10h40, ao rufar do tambor, formam-se as filas e todos entram na escola por divisões. A aula dura 2 horas, empregadas alternativamente na leitura, no desenho linear e no cálculo. Eles têm uma formação escolar, embora sejam chamados de detentos, né? Às 12h40, os detentos deixam a escola por divisões e se dirigem aos seus pátios para o recreio. Às 12h55, ao rufar do tambor, entram em forma por oficinas. Imagina a cena do rufar do tambor, né, gente? A 1 hora, os detentos devem estar nas oficinas. O trabalho vai até às 4 horas. Às 4 horas, todos deixam as oficinas e vão aos pátios, onde os detentos lavam as mãos e formam por divisões para o refeitório. Tudo muito ordenado, né, gente? Muito disciplinado, né? O jantar e o recreio que segue vão até às 5 horas. Neste momento, os detentos voltam às oficinas. Ainda trabalham em 3 turnos, se não me engano, tá, gente? Às 7 horas no verão, às 8 horas no inverno, termina o trabalho. Faz uma última distribuição de pão nas oficinas. Uma leitura de 1/4 de hora, tendo por objeto algumas noções instrutivas ou algum fato comovente, é feita por um detento ou algum vigia, seguida pela oração. Às 7h30 no verão, às 8h30 no inverno, devem os detentos estar nas celas depois de lavarem as mãos e feita a inspeção das vestes nos pátios. Ao primeiro rufar de tambor, despir-se e ao segundo deitar-se na cama. Fecham-se as portas da cela e os vigias fazem a ronda nos corredores para verificarem a ordem e o silêncio. Essa é a gravura que se estabelece, 2 tipos de subjetividade que se estabelece a partir desses 2 textos, né? A gente vê aqui o indivíduo supliciado, num contexto provavelmente de uma inquisição, uma ilustração de uma inquisição. Aqui a gente vê essas ferramentas atenazando, né, as musculaturas, o corpo do sujeito. E essa outra imagem à direita é uma árvore com uma ortopedia, né? Vai querer que a árvore torta fique reta, você coloca um pau, né? Você amarra e você está criando uma ordem, né? No lado esquerdo, que é o suplício, é uma impressão de uma dor atroz no corpo, né? Dentro de uma ritualidade, até existe um processo de ordenação aqui, e a disciplina, como a gente viu a partir do regulamento do abrigo, né, francês, que é uma forma de você ordenar os sujeitos dentro de um processo de extração de forças úteis, porque eles trabalham durante 3 períodos, eles fazem orações, eles têm escola, entendeu? Tem todo um processo disciplinar que vai extrair forças úteis, enquanto o outro processo vai destruir o corpo, né? Até a morte, né? Uma forma de exercício de poder. No caso, o poder do rei sobre os corpos. Isso é uma metodologia de pesquisa, tá? Uma metodologia de pesquisa documental, na qual Foucault vai analisar como em 150 anos, porque entre
um suplício e aquele regulamento disciplinar, né, do abrigo, tem um período de 100, 150 anos, e ele se indaga como houve uma mudança histórica de sensibilidade, a partir da qual, num certo período, se destroçava a corporeidade, né, e num outro período você vai moldar uma corporeidade através de processos disciplinares. E aí que entra a noção do sujeito. Que sujeito é esse que o Foucault vai analisar? No caso, um sujeito supliciado, um sujeito disciplinado. Nesse mesmo livro ele vai estudar o sujeito encarcerado. Então são várias formas de constituição de nós mesmos. Tá? E aí ele não está falando do indivíduo isolado, ele está falando de uma configuração histórica que faz emergir uma certa forma, são formas de subjetividade, através de articulações discursivas, que é a fase arqueológica, né? E através das relações de saber e poder, que é a fase genealógica, que aí, quando vocês quiserem, depois eu vou detalhar agora a metodologia, mas se vocês quiserem depois entender detalhe por detalhe, né, aí a gente fazer as eletivas comigo. Provavelmente o ano que vem eu vou dar arqueologia, tá? A gente vai falar de história da loucura, palavras e as coisas, nascimento da clínica, né? Esse semestre passado eu dei Vigiar e Punir, História da Sexualidade 1 e também da Estética da Existência, deu tempo, né? Então, sempre dou uma alternada, talvez em algum momento eu vou abrir cursos do Colégio de France nas eletivas, tá? Mas em termos, só mais uma coisa, uma provocação, em termos de subjetividade, eu estou projetando aqui vocês estão vendo a projeção? Eu tenho que voltar do começo. Dá para ver, sim. Queria que vocês lessem para mim um exercício. Que subjetividade que é essa, gente? Vocês são capazes de identificar? É contemporânea. Aí vem Fernando Silveira. Eu peguei Foucault e agora estou projetando uma contemporaneidade. Quem quer ler para mim? É pequenininho. Quem abre o microfone? Por favor, gente. Vamos to play. Eu posso ler. Por favor. Furar a mão... Eita, pera, gente, é o sono. Furar a mão com uma agulha, fazer algo doloroso e ficar doente. Subir num telhado alto. Subir em uma ponte. Subir em um guindaste. Pendurar-se. A ele será indicada a data da morte e não poderá contestar. Acordar às 4h20 e ir a uma estrada de ferro. Não falar com ninguém o dia todo. Tirar a própria vida. Que tipo de subjetivação é essa que é contemporânea? Vamos ver se alguém da classe sabe. É bem contemporâneo. Foi algo bem problematizado faz uns 3, 4 anos atrás. Tipo de ritual que é esse? Ritual que atingia muitos adolescentes. Eu não estou vendo o chat, tá, gente? Quem quiser falar, fala no microfone. Alguém sabe, gente? E que foi muito problematizado pela polícia, etc. Suicídio? É um suicídio, mas foi uma ritualidade que... Parece aquele caso da baleia azul, não sei se era isso. Sim. Era a baleia azul, gente. Entendeu? Fiz questão de trazer um tema de contemporaneidade, pois tem uma questão discursiva aí, irradiada através das redes sociais, que tinha origem num jovem russo. Um jovem russo fazia esse tipo de provocação pela internet, que ele queria eliminar as pessoas fracas. Ele foi preso, etc. e tal, né? Um jovem de 20 e poucos anos, tá? Ele fez isso de propósito, para a justificativa dele é que ele estava revoltado, assim, que ele queria eliminar as pessoas fracas. As pessoas que fossem suscetíveis a essa ritualidade, né? Porque eram pessoas fracas e que ele estava colaborando com a eliminação das pessoas fracas do mundo. Então, tudo isso é uma outra forma de subjetividade. Tá? E a gente vai ver o que é conceito de subjetividade agora, tá? A gente depois, em sequência, a gente discutir. Nessa primeira parte da aula, portanto, eu mostrei 3 configurações de subjetividade, dentre as infinitas combinações históricas, né? Para a gente entender que não é exatamente uma questão de um eu, tá? Pega tudo que vocês entenderam do eu que escolhe, do eu com a sua liberdade, com as suas escolhas, que a gente viu no Psicologia e Humanismo, e vamos desmoronar o humanismo da psicologia
entender que existem enredamentos históricos, no qual o indivíduo que está lá no suplício, de repente ele mesmo é tolerante com os supliciadores. De repente a pessoa comete um delito e é lançada num abrigo de menores. De repente alguém desavisado abre o seu smartphone e tem lá uma provocação de uns rituais onde ele tem que fazer, ele, na fragilidade dele, ele se deixa envolver por um processo de subjetivação, uma rede de discursiva de relações de saberes e poderes. Tá? De repente vem um decreto de um presidente da República e quer desmoronar a saúde mental do país numa canetada, com 100 portarias, desconstruindo 100 portarias que demoraram décadas para serem construídas. Então, de repente, há rearranjos da nossa subjetividade, através de jogos de apropriação de sujeito, no qual a gente não está falando do indivíduo no CAPES, a gente está falando de uma rede, de uma interioridade que vem de fora, desse enredamento. Nós somos lançados em enredamentos históricos e a gente pode resistir, eventualmente, a esses enredamentos, mas não é uma questão de um eu que escolhe, no qual a própria questão da escolha já está, de alguma forma, diagramada, que se chama de escolha, né? O Damião, só restava ao Damião ser grato para o padre, né? Entendeu? Estava lá sendo supliciado, né, gente? Ser tolerante, empático, empatia. O Damião estava lá sendo supliciado, ele teve empatia com o Carrasco. Olha que coisa mais rogeriana, né, gente? Tenho certeza que algum de vocês fez o trabalho do Rogers comigo. Ele colocou-se no lugar do Carrasco. Olha, que exercício mais livre de subjetividade. Ele estava lá sendo esquartejado. Então, esse caldeirão, né, dos processos de constituição de nós mesmos, que é a metodologia de Foucault e que é a concepção de sujeito de Foucault, que eu vou apresentar agora para vocês, né? A partir de uma série de slides que eu dei o nome de o que estamos fazendo de nós mesmos. Tá? Quem quer ler, gente? Por favor. Alguém abre o microfone, por gentileza? É uma fala do Foucault. Não, eu leio de boa, mas é para a gente ter uma interação, né? Eu posso ler. Obrigado. Nos anos 50, eu trabalhava em um hospital psiquiátrico. Depois de estudar filosofia, queria ver o que era a loucura. Tinha sido bastante louco para estudar a razão. Era bastante sensato para estudar... tá com uma barra na frente, peraí. Estudar a loucura. Isso. Ah, não aparece? Ah, não aparece, gente. Para mim tá aparecendo. Não, é que para mim é que eu mexi o mouse e entrou uma barra na frente. Entendeu? Então a gente está falando do autor contemporâneo, tá, gente? Anos 50 do século passado é contemporaneidade. Uma pessoa formada em filosofia que trabalhava enquanto psicólogo no hospital psiquiátrico. Como ele disse, ele era bastante louco para estudar a razão, era bastante sensato para estudar a loucura, então ele problematizou a questão da loucura a partir da própria experiência dele no hospital psiquiátrico, né? Se todo mundo que trabalhasse no hospital psiquiátrico tivesse essa sensibilidade problematizadora do Foucault, a gente teria muita gente pensando, né, gente? Quem quer ler aqui? Quem quer encarnar o Foucault? Tudo são falas do Foucault. Senão eu falo, gente. Eu sei que a questão online tem uma dinâmica diferente. Então eu vou falar, tá, gente? Se alguém quiser falar comigo, é só se manifestar. Eu não tinha função precisa. Podia circular livremente entre os doentes e os vigilantes. Era a época da eclosão da neurocirurgia. Nossa reverência a Milena. O início da psicofarmacologia. Quem que dá psicofármaco para a gente? A Adriana, né? O Adriana numa articulação... Tinha uma época era a Adriana, agora tem uma época que foi a Marinês, né? O reino da instituição tradicional. No começo aceitava essas coisas como necessárias, mas ao fim de 3 meses perguntei qual a necessidade dela. Como a gente internaliza essas necessidades a partir de um certo arranjo social? A partir de uma construção, às vezes,
de séculos, né? Porque quando você vê a história da loucura, você vê séculos de construção, o indivíduo louco, através de uma etapa anterior à patologização, que era o internamento, através de experiências trágicas da loucura, e que culmina nos últimos 2, 3 séculos com a patologização da loucura. E é dentro desse contexto patologizador, psicofármaco, neurocirúrgico, que reside a experiência do Foucault, e que hoje em dia já está, talvez, em certo grau transformada e que demanda constante atualização, né? Fernando, o Foucault, ele trabalhava em manicômio? Sim, esse é o relato dele. Ele era psicólogo, ele trabalhou em hospital psiquiátrico, como parte da formação em psicologia dele, mas ele logo já questionou. Ele era um psicólogo e filósofo, ele fez meio que siamês as duas formações, tá, gente? Entendeu? E ele ficou circulando, e como ele relata aqui, num certo período da vida dele, ele trabalhou em hospital psiquiátrico, embora, a partir de um certo ponto, ele foi se direcionando para a carreira filosófica como professor de várias universidades, né? Até culminar com o Collège de France. Tá? Aí ele foi adido cultural é representante cultural da França, na Tunísia, na Suécia, então ele fez vários. O desenho da carreira dele é multifacetado, entendeu? Então ele tem esse viés de experiência em hospital psiquiátrico, o grande núcleo forte dele, que é docente, professor universitário, mas até ele se consolidar como docente em universidade, também foi adido cultural na Suécia, foi adido cultural na Tunísia, entendeu? Tunísia, que é um país da África, né, todo solar, né, saindo do frio da França, enfim. É muito interessante ler a biografia dele, tá, gente? 3 tentativas de suicídio, uma vez ele foi atropelado por um carro, quase morreu, enfim. Né? Ele era filho de uma família muito, muito abastada, entendeu? De tradição de várias gerações de médicos, mas era assim, uma elite médica, entendeu? O pai dele era um cirurgião famosésimo. A casa do Foucault, da família do Foucault, era uma mansão com um lago na frente. Isso era no interior da França, não lembro qual cidade. Clermont, alguma coisa assim. E na biografia diz que ele atacava o armário de remédios do pai, que ele experimentava todas as drogas químicas possíveis, né? Entendeu? Essa questão tinha uma relação muito solta com questão de droga, enfim. Ele dizia que tinha as drogas boas, que ampliava o estado de consciência. Ele gostava muito do ópio, né? Do ópio, se não me engano. Inclusive para escrever, né? Ao som de Marley. Não de Bob Marley, do clássico Marley. Tá? Ele tinha uns amigos, enfim, que ele recebia em casa, enfim, para essas viagens. Então ele era um cara muito singular, vamos assim dizer. Depois de 3 anos, abandonei esse trabalho no hospital psiquiátrico, olha que, e parti para a Suécia, porque ele passou numa seleção para ser adido cultural da França, com um sentimento de profundo mal-estar, e comecei a escrever uma história dessas práticas. Digo e repito, ele era psicólogo, tá, gente? Ele era nosso colega, tá? Dupla formação, psicólogo e filósofo. Foucault, e aí nas entrevistas, já nos anos 80, já bem famoso, ele sempre teve sucesso, tá, gente? Sempre teve sucesso, tá? E sempre teve sucesso e muito polêmico. Ele é um autor que era execrado tanto pela direita, a direita achava que ele era de esquerda, a esquerda achava que ele era de direita, entendeu? O Sartre dizia que ele era o último baluarte da direita. O Foucault chamava a Simone de Beauvoir de faxineira. O que essa faxineira está escrevendo? A gente pode falar todos os preconceitos que estão nesses viés, é uma frase cultural dos anos 50, tá, gente? Só estou descrevendo, não estou... Não é Fernando Silveira que está falando, né? Escrevendo o que está escrito. Né? Por quê? Porque o Sartre, o Foucault, ele foi desmoronar o humanismo, no qual o grande expoente, a grande estrela do humanismo era Sartre. E ele criou um tipo de abordagem de questões de subjetividade, onde ele questionava da própria lei. Que liberdade é essa? Liberdade é essa do cara supliciado, por exemplo. Liberdade é essa do cara num abrigo. Né? Então é isso, essa problematização sócio-histórica que vai, de alguma forma, diluir a liberdade imanente de um sujeito e que vai ser considerado por alguns como pensamento de direita, porque a pessoa escolhe. Né? O humanismo pós-guerra era um humanismo centrado no sujeito, né? Não é no sujeito, centrado no eu, né?
Como esse slide demonstra, já numa entrevista nos anos 80, ele dizia, não é o poder, mas o sujeito. Tema geral da minha pesquisa, que é que eu vou mostrar para vocês agora, porque ele foi considerado muito teórico das relações de poder, né? Mesmo a partir do Vigiar e Punir, que eu acabei de mostrar, a questão da história da sexualidade, no qual ele mostrava as relações de poder a partir da sexualidade, né? Um livro que história da sexualidade, no qual ele desmorona a psicanálise. Entendeu? Se você é psicanalista ou não, é muito importante ler como ele desmonta a psicanálise, como ele comprava brigas homéricas, né, gente? Comprou briga por tudo quanto é lugar. E existe uma correlação da escrita do livro com o curso do Collège de France, com o que ele falava na entrevista, entendeu? Ele fazia muitas críticas literárias e de livros, então é como se fosse um mosaico, né? Um mosaico do que ele falava num livro e depois ele esclarecia na entrevista, né? E depois ele ia desenvolvendo o curso do ano seguinte do Collège de France. Então, a gente precisa ler o Foucault como se fosse um mosaico. Ele produziu muita coisa, muita coisa. O que é sujeito moderno, tá, gente? Então, aí tem uma concepção de sujeito. Por isso que eu mostrei na bibliografia, é arqueogenealogia. Eu coloquei 2 artigos meus, no qual, num deles, eu coloco o sujeito discursivo da arqueologia, e no outro, a partir da concepção de corpo, que é uma concepção central, que foi o meu tema de mestrado, mestrado e doutorado, né, gente? Corpo em Foucault, e depois doutorado Corpo e Alma em Foucault no mestrado, Corpo e Alma em Foucault e Merleau-Ponty no doutorado, e psicologia, isso na psicologia da USP, tá? De Ribeirão, e o meu pós-doc foi psicologia em Foucault e Merleau-Ponty na filosofia da UFSCar, né? E eu estou agora montando um projeto que é Salvação e Cura em Foucault. Eu vou fazer na Universidade de Paris 8, né, com o Diogo Sardinha, que era para eu ter ido lá em março, bem quando começou a pandemia. Eu ficar 3 meses montando o projeto com o Diogo Sardinha, na Paris 8, que foi a universidade fundada pelo Foucault e pelo Deleuze, tá? Em Saint-Denis, que é um subúrbio de Paris. E aí veio a pandemia, tá? Que aí eu tive que arranjar minha vida e outras coisas mais, né? Então, os sujeitos modernos, produtos da história, não são dados por natureza. O Foucault, isso eu posso lhes garantir. Piamente, gostou da palavra? Piamente, olha de onde que veio. O Foucault ele tem uma concepção absoluta da construção histórica do sujeito. Não existe nada em Foucault fixo onde a gente possa se sustentar. Entendeu? O corpo não é um corpo natural. Não existe nada natural, nada, absolutamente. O corpo é uma construção histórico-discursiva das relações de poder, das relações de saber. Isso não são uma fatalidade, são transformados por ação histórica. E, ao mesmo tempo que existe esse absolutismo da construção histórica, também tem essa questão instrumental. Na medida que a construção histórica são arranjos, são deslocamentos de força, então a gente não fica preso a uma essência si própria, fatalista, eu nasci assim, eu cresci assim, e vou ser sempre assim, Gabriela, né? Não é isso, né? Não é isso. São arranjos históricos que as coisas vão se transformando, tá, gente? E aí, esses são exemplos de sujeitos que ele tematizou e problematizou durante a carreira inteira dele, tá, gente? Isso é sujeito. É diferente de você dizer o seu José que é esquizofrênico, tá? Inclusive a partir de um viés que pode ser medicamentoso, orgânico, biológico, né? Porque a gente sabe a rede que a psiquiatria e que a psicobiologia cria ao redor desse sujeito. Então, ele não vai naturalizar essa rede e falar que sim, houve a hipófise dele é maior ou menor, por isso ele é esquizofrênico. Inclusive, tem colegas nossos que fazem trabalhos maravilhosos nessa área, estudam essas temáticas neuronais, né? Ele não vai ir por essa noção de natureza, ele vai mostrar como certo arranjo histórico permite, inclusive, que exista um discurso psicobiologizante, que exista um discurso medicalizador, que existam os DSMs, que existem as patologizações, né? Então, como construção histórica, né? Isso gera uma instrumentalidade, principalmente, para todas as exclusões. Nem vou dizer minoria, né, gente? Porque às vezes na exclusão tem maiorias, né, gente? Tem maiorias, né? A gente sabe disso, que a gente vive numa sociedade excludente, né?
Então, assim, ele mostra esses arranjos. Como a gente, se hoje a gente se indaga, 2020 tem muita influência dessa filosofia francesa, né? Eu acho que essa contemporaneidade que vai dos anos 60 até anos 80, 90, criou um relevo epistêmico de discursividade que permite hoje que a gente diga como nós fomos construídos e questionar essa construção e resistirmos a partir dessa construção. Isso é um movimento que tem muito a ver com essa arqueogenealogia, né? Quando a gente fala de uma construção histórica do sujeito excluído, uma construção histórica do sujeito preso, uma construção histórica do sujeito vigiado, disciplinado, anormal, delinquente, perverso, cravado por sexualidades, minoria. Esse slide está antigo, tá, gente? Precisa atualizar. Minorias, com todas as aspas, assim, que slide eu fiz das 90. Mulheres, crianças, velhos. Eu fiz questão de, nesse final desse slide, colocar mulheres, crianças, velhos, que a gente tenha aulas de psicologia do desenvolvimento piagetianas que estabelecem, né, uma natureza das etapas do desenvolvimento. Agora, se a gente pegar, por exemplo, que no começo do século XX, os jovens se vestiam de casacas pretas, né, deixavam a barba crescer e colocavam polvilhos para parecerem mais velho, porque o must daquela época era parecer mais velho, porque o velho era sábio, e hoje, em função da sociedade de mercado, a gente vive na sociedade teen. Hoje em dia, a sociedade teen do TikTok, de você ficar rebolando no TikTok, entendeu? Se você não tem condição de rebolar, você já está fora. Então, ou seja, de repente você já tem 21 anos, você já é velho, né? Então, a própria noção de desenvolvimento tem a ver com esse tipo de enredamento. A gente vive numa sociedade cada vez mais veloz, que hoje em dia a geração são 5 anos, né, gente? Há um tempo atrás a geração eram 20 anos. Hoje, com as redes sociais, há uma dissolução, uma disseminação de subjetividade, construindo fake news, construindo uma intensidade de afetos, construindo uma sensibilidade do que a gente chama hoje de geração das nuvens, são floco de nuvens, qualquer coisa que fala tem dificuldade de elaborar, isso são estudos, não sou eu que estou falando. Hoje a gente tem esse negocinho aqui na mão, que qualquer angústia, você descarrega sua microangústia, entrando num site, seja ele qual for, e que já tem os algoritmos por trás que vão, de alguma forma, conduzir a gente para certos sites de consumos e reforçando um certo tipo de subjetividade e nos prendendo a essa maquininha aqui. Assistam o filme Os Dilemas Sociais, Os Dilemas das Redes Sociais na Netflix, que foi muito, muito legal assistir para a gente ver os sujeitos contemporâneos enredados, né? Que eram inimagináveis há 15 anos atrás, né? Como é que o algoritmo hoje constitui subjetividade, que o algoritmo é uma criação de 50 técnicos do Vale do Silício, 50 pessoas fazem o TikTok, fazem o Twitter, fazem o Instagram, fazem o Facebook, e depois o algoritmo quase tem vida própria, né? O algoritmo é um elemento computacional, ele vai se adequando nas combinações para conduzir cada vez mais uma subjetividade especializada para certo tipo de consumo. Isso é processo de subjetivação, tá, gente? E que tem coisas contemporâneas rolando que não estão no Foucault dos anos 80, né? Então, o que é a subjetividade, gente? É a maneira como o sujeito faz experiência de si mesmo em um jogo de verdades no qual ele se relaciona consigo. Tá, existe talvez o que a gente pode chamar de interioridade, mas um dentro que vem de fora, tá, gente? Para você olhar-se para si mesmo e se enxergar como um sujeito de vontade, de desejo, de mentalidade, de espiritualidade, de juízos, de sexualidade, de religiosidades, um sujeito econômico, existe um enredamento de saberes religiosos, econômicos, políticos, psicológicos, né? Nutricionistas, de educação física, que vão, de alguma forma, fazer um caldeirão histórico, fazer emergir a possibilidade da gente mesmo se enxergar. Então, o que a gente vê da gente mesmo é o que esse caldeirão histórico nos dá a possibilidade de ver. Fica muito claro a partir do exemplo do Suplício, né?
o Damião estava lá se olhando e vendo seu corpo esquartejado e tendo até uma certa complacência. E você percebeu, na parte lá do suplício, ele já estava assim, sem os braços e as pernas, e deu uma olhadinha para o tronquinho dele. Entendeu? Então ele teve uma afeição. Ele se olhou, ele teve um movimento de interioridade reflexiva, sendo esquartejado. Entendeu? É um dentro que vem de fora. Entendeu? Hoje, hoje a gente se enxerga a partir da rede social, principalmente a adolescência, né, gente? Estou nem falando de vocês, estou falando dos que estão vindo. Hoje em dia as pessoas se constroem aqui, gente. As pessoas andam o tempo inteiro olhando nisso, nem olham que tem uma outra pessoa do lado. Né? Então é uma outra maneira de se enxergar, de se interiorizar. Né? Então o sujeito é a matéria-prima de toda e qualquer produção. Isso em produção de subjetividades. Isso é muito importante para nós, psicólogos, que eu acho, isso eu faço um link tanto com a fenomenologia quanto com a arqueogenealogia. Em contraponto ao olhar negativo e jurídico da psicanálise. É muito interessante a gente fazer essa demarcação, porque, por um lado, a gente tem, vocês já viram com o Marcos, fenomenologia como produção de sentidos. É o corpo enquanto presença no mundo, produzindo campos de sentidos. Então, e o corpo como fonte de produção de sentidos, vocês já viram com o Marcos, já viram comigo. Tá? E o Foucault, ele fala que produz subjetividade. Isso não quer dizer que produz coisas agradáveis. Produz, por exemplo, uma subjetividade do sem-teto. Produz, por exemplo, a subjetividade do morador de rua. Produz a subjetividade do sujeito na Cracolândia. Estou dizendo que é coisa agradável. Produz a subjetividade da moçada no TikTok. Às vezes você vai estudar, fazer um TCC, como os indivíduos se produzem em 30 segundos de TikTok. E a força desse afeto de 30 segundos, né, gente? Como a pessoa pode ficar o dia inteiro só olhando TikTok, né? Só olhando dancinha e poses, né? E efeitos, né? Entendeu? Então, tudo é produção. Agora, se na fenomenologia a gente fala produção a partir de um corpo como fonte de sentidos, né? Aqui a produção vem de fora, vem dos arranjos históricos, né? Isso em contraponto à psicanálise, que ela diz que parte de um processo de repressão, né? Então existe uma lei que vem da sociedade e que nos reprime e que nós estamos sujeitos aos efeitos desse processo de repressão, que só será liberado a muito custo com anos e anos de psicanálise, né? O Foucault ele vai olhar disso e vai dizer que existe um dispositivo de produção de sujeito psicanalítico, né? No qual esse olhar negativo, esse olhar da lei vai produzir um tipo de subjetividade. Os sujeitos psicológicos em geral, os sujeitos do serviço social, os sujeitos da nutrição, os sujeitos da fisioterapia. Portanto, como mostra o slide, ligados a um conjunto social, a um enredamento social, uma rede. Estamos enredados, né? A relações sociais. Não a um eu essencial, de repente ele olha assim, olha, hoje eu estou melancólico, hoje eu estou esquizofrênico, hoje eu estou psicótico, não é? Esses insights que a gente tem, né? Vem justamente de uma discursividade que diz se a gente é mais normal ou mais anormal, né? Está dentro dessas métricas patologizadoras, normalizadoras, né? Por isso ele rompe a noção de um eu fechado, tá, gente? De um homo clausus, tá? Um pequeno mundo fechado em si mesmo, tá? Que é a base da psicologia humanista. É como se a psicologia humanista ela só funciona, aquele módulo que eu dei para vocês, que eu encarnei o personagem humanista, através de vários autores, é um eu fechado, que dentro desse eu ele pode escolher, ele pode se angustiar, né, ele pode crer em Deus, segundo Kierkegaard, ele pode até fazer uma ponte com o outro que está do lado de fora, estabelecer um contato, ter empatia, colocar-se no lugar do outro, ser congruente, mas todo o dispositivo da psicologia humanista só funciona a partir de uma noção de um eu fechado, que é o que o Foucault vai fazer desmoronar. Tá? Talvez hoje vocês entendam o movimento que eu tive que fazer para apresentar a psicologia humanista. Não foi tão difícil assim, não foi difícil, porque eu tenho doutorado em fenomenologia, não é difícil, mas eu sou apaixonado pela arqueogenealogia, tá, gente? E, obviamente, quando a gente abre a questão da intersubjetividade, a gente pode viver experiências
fantásticas, né? Acho que na turma 14 a gente teve uma sagração, né? Tem turmas que entendem a propositura, né? Na 14 eu vou levar como uma turma que a gente sagrou a vida, né? Levo vocês para a minha carreira e levo vocês para o meu coração, tá, gente? É uns momentos muito magníficos. E nem sempre é assim. Então, o sujeito não é um dado, mas sim constituído. Uma constituição que se dá no presente, que fabrica para o presente tipo específico de indivíduo. É a fabricação da subjetividade numa sociedade capitalista que fabrica sujeitos em série. Quando você liga seu streaming de televisão, você fica fixado diante da televisão. Ou aqui, nesse momento, aqui agora. Qual um dos dilemas da questão online? É que cria um outro tipo de subjetividade. Na verdade, o que a gente discutiu nos conselhos universitários, nas comissões de curso, é que sujeito nós estamos produzindo diante de uma pandemia, né, que cria uma outra forma de configuração de nós mesmos. Então, essa abordagem, essas questões de subjetivação, a gente está vivendo desde março. Um novo arranjo internacional, né, mundial. Né, e que isso demanda muito estudo, tem muita gente que está estudando sujeito pandêmico. Isso é arqueogenealogia. Né? E alguns preceitos. Existe um gancho entre subjetivação e objetivação. O que é isso, professor? O que é sujeito em Foucault? É isso que eu vou apresentar. Esse slide é importante. Existe uma coisa existe uma relação mútua entre sujeito e objeto. A gente está falando de processo de apropriação e de produção de nós mesmos. Futuros colegas, quando vocês tiverem um diploma na mão, vocês vão estar produzindo sujeitos e objetos psicológicos. Com a melhor das intenções, tenho certeza. Vão ficar 30 anos produzindo, com a melhor das intenções, subjetividades psicológicas. Vocês vão estar fazendo laudos, vocês vão estar fazendo perícias, estabelecendo espaços clínicos, espaços de uma psicologia social, na qual vocês vão estar fazendo emergir uma subjetividade psicológica. Numa correlação no qual, às vezes, esse sujeito pode ser um objeto de estudo, num laboratório, por exemplo, né? ou um objeto numa clínica. Quando você está numa relação, eu outro numa clínica, você está numa relação que, ao mesmo tempo, ele é objeto de um saber e, ao mesmo tempo, faz emergir um tipo de sujeito. Essa relação está intrínseca, tá, gente? É difícil separar sujeito e objeto com uma faca. Inclusive a gente mesmo. Nesse processo, a gente está se produzindo. Tá? Eu tenho 21 anos de formatura em psicologia, que eu fiz outra faculdade antes. Né? Eu estou há 20 anos me constituindo enquanto sujeito psicológico. No caso, sujeito acadêmico. Eu e o Stefanes, nesse momento, no aqui agora, a gente está construindo uma intersubjetividade do ponto de vista das relações históricas. Se a gente não ficar atento, a gente só vai estar reproduzindo certas produções em série, uma sociedade de produção em série. Né? Então, existe uma demanda de, talvez até com certo idealismo esperançoso, talvez ingênuo, que a gente pode abrir espaços reflexivos e criar umas trincas, né, umas rupturas diante dessa seriação de nós mesmos. Né? A gente não está falando de nada fora da gente. Né? E o que existe muito grande nesse processo moderno, nos últimos 3 séculos, é que se produz identidade cristalizada. Entendeu? O processo de subjetivação de todos os saberes modernos, gente. Estou falando psicologia, psiquiatria, economia, antropologia, sociologia, biologia, sabe? Instituto do Mar, sei lá, estou falando todas as áreas, de todos os campos, todas as Unifesp, todas as USP, etc. e tal. Existe uma incitação para se criar processos identitários. E de uma maneira muito clara, para que você, mesmo que interdisciplinariamente, você entenda que o sujeito da nutrição pode ter uma correlação com o sujeito da psicologia, mas é diferente ao mesmo tempo. Né? O sujeito da psicologia é diferente do sujeito da agronomia, que é diferente do sujeito da informática. E, porém, num efeito em conjunto, esses sujeitos ficam proliferando e se comunicando uns com os outros e num movimento de incidência sobre os nossos corpos, querendo que a gente interiorize esse valor, e no nosso caso da psicologia, um dos elementos-chave é a normalidade. Né?
Eu garanto para vocês, eu aposto com todos vocês, que seja que tipo de abordagem psicológica que vocês tiverem, né, os 3 primeiros encontros que você tiver com o sujeito na sua frente, ele vai te perguntar em algum momento, doutor, eu sou normal? Ele vai dizer doutor, mesmo que você não tenha doutorado. Isso já é uma internalização de uma verticalidade. Ele vai perguntar se ele é normal. Isso já é um valor que é considerado um afeto, já é considerado um valor quase de natureza, da pessoa do senso comum. A pessoa do senso comum não sabe que a normalidade é uma medida estatística, né? Então, tudo isso vai criando formas normalizadoras, patologizadoras, formas de sofrimento psíquico, formas de adequação disciplinar. A psicologia ela tem uma história disciplinar. Quem quiser, procura um artigo meu que é Transversalidades entre Disciplina e Psicologia em Vigiar e Punir, tá? Um artigo muito legal. Tá? Inclusive, eu tenho um grupo de estudos que tem quase 40 vídeos, tá, gente? Depois eu passo que tudo isso que eu estou falando está lá, desde estudos humanistas como a crítica do humanismo. Tem um grupo de estudos que surgiu na pandemia que não tinha nem noção que ia surgir. Hoje tem 220 pessoas hoje, né, que estão participando dos encontros online e acessando o YouTube lançado no mundo com interrogação. Quem quiser olhar aí, põe o YouTube lançado no mundo. E se inscreva, por favor. Vou ficar feliz de ter vocês. Compondo encontros e subjetivações, né, gente? Não tem nada neutro nesse mundo. Tá lá, a gente está no caldeirão do mundo, né? Então, portanto, gente, é um processo de constituição de múltiplas identidades, através dessa incitação dos saberes. No exemplo que a gente viu hoje, Foucault ele mostrou, através de 2 sujeitos, do sujeito do suplício e do sujeito disciplinar, como método, que aqui, essa é uma aula de metodologia qualitativa, ele preliminarmente ele colocou em uma interrogação. Certamente, no caldeirão das inúmeras leituras que ele fez, ele viu relevos de sujeitos. Estamos falando de vigiar e punir. E ele se interessou como, em 100, 150 anos, a gente dissolveu o sujeito de suplício, que se encerrou em torno do século XVIII, gente. Século XVIII é 1700, né? Foi. E 100, 150 anos depois, teve uma incitação cada vez maior nos processos disciplinares. Então, essa foi a hipótese que ele partiu, né? Como relevar essa transição num macro momento histórico de 100, 150 anos, esses 2 relevos, tá? Como se extinguiu os suplícios, começou a haver uma incitação das disciplinas, na qual a prisão tem um papel disciplinar, né? Então, isso é metodologia, a partir de concepções de sujeito, tá? Com deslocamento de saberes, não tinha mais os carrascos perderam seus empregos, mas os vigilantes das celas ganharam outros empregos, entendeu? E a psicologia humanista conseguiu emergir a partir de uma medida humanista. Houve a necessidade de surgimento de uma medida humanista para que não se desqualificasse tanto o corpo supliciado. O corpo supliciado não precisava de medida humanista, tá? Porque o corpo precisava de um ritual. O corpo ia ser destruído. Agora, a medida humanista vai dizer, você vai para uma prisão, ou você vai para um sanatório, ou você é culpabilizado dos seus atos, tudo isso construído na interface entre direito, psicologia e psiquiatria, né? Então, eu vou pular esse slide. Então, não existe verdade do sujeito, com V maiúsculo. O que existem são jogos de verdades que estão em constante atualização. Quando eu mostro a questão das redes sociais, que é algo contemporâneo, todo mundo está ciente que técnicos em informática estão se apropriando de subjetividades e, às vezes, definindo eleições em países. Em Myanmar, que é uma ex-colônia portuguesa, a única ferramenta de acesso em massa para a população era o Facebook. O Facebook conseguiu disseminar uma fake news. O Facebook foi responsabilizado criminalmente por disseminar uma fake news que levou à morte de 800 muçulmanos através da disseminação de uma fake news que foi intencionalizada pela matriz do Facebook, por um certo tipo de exercício de poder. Isso está no dilema das redes sociais. Então, hoje a gente vive
outros deslocamentos de poder. Dizem que até em certos países do terceiro mundo, fake news fazem presidentes fascistas subirem ao poder, gente. Vocês acreditam nisso? Dizem que isso acontece. Tá? Então, tudo isso tem a ver, o que eu estou mostrando desses slides, de alguns temas de Foucault, isso se desmembra e se irradia para outros temas contemporâneos. Então, o que a gente está falando é anos 80. Deixa eu ver até onde vai. Então, assim, vou priorizar algumas coisas que eu quero depois conversar com vocês. Estou atento ao horário, o importante é ter as trocas, não sou escravo de slide, tá, gente? A questão aqui, jogos de verdade, eu vou pular porque eu já acabei de falar, é que isso é interessante a gente dizer. 3 domínios de genealogia no sentido geral. Genealogia tem a ver com gênese, tá, gente? Quando você tem uma família, você faz a árvore genealógica, que você vai ver a proveniência dos seus antepassados, das cidades, dos países que eles vieram, como eles chegaram no Brasil. Uns chegaram de imigração consciente, outros chegaram nos navios negreiros, outros foram presos a laço nas florestas, quem tem descendência índia, né? Como eu, tá, gente? Tem descendência índia, não sei se vocês repararam. São uma mistura. O meu bisavô foi preso a laço em Jacareí. Meu tataravô. Tem lendas da família. Tem mistura italiana de português, não é o caso, mas a gente está falando de genealogia, de proveniência. Então, quando a gente fala de subjetividade em Foucault, a gente fala da onde que veio. Então, você tem uma visibilidade, por exemplo, né, a gente está falando. Tá, sujeito de TikTok. Vamos pegar um exemplo bem contemporâneo. Né? A gente pode tematizar que aqueles 30 segundos têm uma intensidade afetiva e que constitui um tipo de subjetividade, um tipo de comportamento, um tipo de performance, um tipo de posicionamento de vida, um tipo de olhar perante o mundo. Então, da onde que veio isso? Então, você vai fazer essa rede de correlações, de hábitos, né? Quanto tempo a pessoa fica, às vezes 3 a 4 horas por dia as pessoas jovens ficam nas redes sociais, entendeu? Tudo isso é computado no Instagram ou nas redes em geral, que elas ficam, o algoritmo fica contando o tempo, quanto a pessoa fica numa rede ou não, e vai incitando sinalizações, né? Chamadas para a pessoa voltar para a rede, sempre com coisas cada vez mais simpáticas, cada vez mais gatinho e cachorrinho em posições meigas para a pessoa voltar a ficar nesse dispositivo e se alienar de outras possibilidades de contatos reais. Então, isso tem a ver com essa proveniência, que tanto para Foucault você pode estudar do ponto de vista arqueológico, você vai estudar do ponto de vista da construção dos discursos, como foi o caso de História da Loucura, no qual ele viu durante macromomentos históricos a evolução dos discursos da loucura durante 4, 5 séculos, tá? Ou isso foi a fase inicial do Foucault dos anos 60 e começo dos anos 70. Numa certa altura da obra dele, ele pensou, os discursos eles não brotam como árvores. Eles têm incitações políticas e de poderes. E é por isso que ele entrou na fase genealógica, inspirada no Nietzsche. Vocês veem o Nietzsche com Stefanes, com Alexandre, né? Como relevo de relações de poder, que valoriza alguns discursos sobre sexualidade, sobre loucura, sobre normalização. É uma fase mais das redes de saberes de poderes, enquanto, do ponto de vista da fase inicial, ele estudava discurso. E a última fase da estética da existência, na qual ele foi buscar na Grécia e Roma antiga, modelos de sujeitos que fossem diferentes aos modelos contemporâneos da normalidade. E faz 3 séculos que nós vivemos poderes de arranjos de subjetividade, de normalização, de patologização, de biopolítica, de governamentalidade, e agora a gente vê isso, essas apropriações de poder rarefeitas e disseminadas nos espaços virtuais, né? Criando arranjos cada vez mais sutis e cada vez mais dóceis, né? De disciplinamento e de submissão das pessoas, né? Eles faziam um TCC sobre esses temas contemporâneos, é fascinante. A segunda turma teve o Marcos, que fez sobre redes sociais a partir do Pierre Levy, né? Que isso já é anos 90, né? Um dos grandes autores que estudou redes sociais foi o Pierre Levy.
Bom, aqui tem as obras, tá, gente? Eu acho que eu já fiz o mapeamento geral, quero abrir um espaço. Já falei que o Foucault trabalha com esses textos, com arquivos, com raridades de arquivos, e consegue fazer um link de um arquivo com o outro. Ele era um pesquisador que gostava dos arquivos empoeirados da Biblioteca Nacional de Paris, né? Então, ele pesquisava, às vezes, textos que as pessoas não valorizavam, né? E buscava nesses rastros figuras de sujeito, tá, gente? Isso é uma metodologia, você pode fazer uma pesquisa documental e buscar os sujeitos no contexto dessas pesquisas documentais. Aqui eu já falei, eu não sou escravo de slide, só faltava, na altura da minha vida, ficar escravo de slide. Já falei da estética da existência, esse não é um tema hoje o tema não é a obra do Foucault, mas é metodologia. E finalizando, acho que esse é o último, né? Finalizando, só para a gente fechar um laço, uma etapa, e a gente abrir para a conversa, né? A frase dele eu achei bonita para fechar. A coerência é a da minha vida. Lutei em diferentes domínios, é exato. Conheci algumas experiências com os hospitais psiquiátricos, com a polícia e no terreno da sexualidade. Gostaria de afirmar que a coerência é de natureza estratégica. E retomando aquela questão, nós somos educados entre certos viéses religiosos, acho que o Brasil é um país muito religioso e com seus aspectos disciplinares, a gente olhar para si mesmo e ver uma essência de Fernando, de João, de Maria, de Stefanes, de Karen, de Henrique, enfim, a gente olhar para a gente e ver uma essência, né? E o Foucault ele diz que essa essência ela é minuciosamente produzida a partir de relações de poder, né? E de relações discursivas, né? Nos quais todos os saberes que a gente aprende na universidade, ou mesmo saberes do senso comum, de repente existe um saber do narcotráfico, existe um saber na relação das pessoas na prostituição, um saber da Deep Web, enquanto efeito de conjunto, um saber dos black blocs, que falam, é isso, né? Acho que vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar. Que às vezes não é um saber cientificizado, mas são práticas, são jogos de sinais, são relações de forças, e tudo isso criando um sujeito da Deep Web, um sujeito pedófilo, um sujeito sem teto, né? Um sujeito da Cracolândia. Tem discursos e relações de saberes na Cracolândia, né? Os narcotraficantes que ficam lá, nas pessoas que recebem suporte social ou não, quando a polícia vai lá com a sua cavalaria e faz toda uma dissolução de qualquer possibilidade de contato, né? Enfim, então tudo isso são jogos de subjetivação, com seu caráter instrumental, que abre um campo de pesquisa que não é um campo matemático, cartesiano, entendeu, gente? Como você vai configurar esse objeto demanda essa sensibilidade de você preliminarmente identificar esses efeitos de conjunto, de subjetividade, e principalmente aprender a problematizar, né? Como é que você vai problematizar isso? Você está fazendo seu trabalho de estágio lá no Procomum. Emerge um tipo de subjetividade. Como é que você dá conta disso? Você está trabalhando com população de rua. Você está acolhendo, estou fazendo acolhimento dos funcionários do Hospital São Paulo. Como é que a gente acolhe isso? É uma subjetividade nova que está surgindo na pandemia, né? Enfim, existe esse olhar, o Foucault ele mostra alguns, ao longo da trajetória dele, ele mostra algumas experiências dele enquanto pesquisador, só que nós estamos lançados na contemporaneidade e a gente tem que ter saber problematizar e interrogar, né? Para fazer esses esboços, né? Desses sujeitos que, no fim das contas, somos nós mesmos. É isso que eu tinha para passar para vocês, tá, gente? E agora eu estou aberto para a gente conversar. Deixa eu parar a apresentação. Obrigado. Oi. Oi. Obrigado. Obrigado a vocês. Agora, então, a gente tem aí cerca de... A ver aqui no meu relógio, cerca de 20 minutos para dúvidas, perguntas, provocações, esclarecimentos, né? O nosso tradicional debate pós-apresentação. Então, deixo aberto para as pessoas da turma. Vocês podem mandar pelo chat, né? Para quem tiver sem microfone,
E para quem tiver acesso ao microfone, eu pediria que fizesse pelo microfone mesmo. Assim a gente vai se achegando um pouco mais. Estou me divertindo com o Henrique, que queria um tour pela casa. Estou me divertindo aqui. Ó, tem uma pergunta aqui no chat, Fernando, da Karen. Ela te agradece pela aula, gostou muito desse panorama sobre Foucault e queria perguntar como, em uma perspectiva prática, como estruturar uma pesquisa por meio da arqueologia. A arqueologia tem uma característica que é documental, né? Então, E documental não quer dizer que seja texto. Vamos pegar, assim... Eu montei uma aula de História da Loucura, a gente recomenda para... Vou pegar a História da Loucura, que talvez seja a porta de acesso para a gente ilustrar a metodologia arqueológica. Tá? Quando a gente fala documento, a arqueologia, o Foucault ele conseguiu fazer um trabalho que não é cartesiano, mas que é rigoroso, quando ele pega documentos mostrando 3 fases da loucura, que é a fase trágica, moralista do classicismo e patologizadora da modernidade. Tá? E quais documentos ele pegou para descrever a experiência trágica da loucura? Ele pegou quadros. Entendeu? E aí, quando você lê hoje História da Loucura, que você tem o Google, você pega o quadro do Bosch, que ele está falando sobre o triunfo da morte, os 4 cavaleiros do Apocalipse, ele projeta o quadro para mostrar a experiência trágica da loucura. Ele usa Shakespeare para falar de experiência trágica. Ele vai pegar Elogio à Loucura, que é um texto moralista, né, no classicismo, para entender como o sujeito moralista, como se começou a se associar à loucura, no que se refere à questão do sujeito moral. Ele vai pegar os tratados científicos do Pinel e do Tuck, foram os primeiros a fazer tratados sobre psiquiatria, para mostrar como o sujeito psiquiátrico foi construído. Entendeu? Então, do ponto de vista, o quadro da Estutífera Naves, que inclusive, Anal dos Loucos, pelo menos um colega meu, que foi meu supervisor de Richard Simanca, essa ideia de que havia de fato um navio que subia e descia os rios da Renânia, da Espanha, etc. e tal, isso daí não é real, tá? Mas ele pegou a imagem não haviam navios assim. Foucault colocava que havia, né? Mas dizem que não havia. Mas ele pegou essa imagem do louco sem porto, né? Sem porto, sem cais, sem fixação, né? Então, isso que é documental. Né? Agora, por não ter, digamos, Karen, essa metodologia objetivada a princípio, demanda o quê? Sensibilidade de problematizar. Entendeu? Que documentos você vai usar? Entendeu? Você pode contemporaneamente pegar, vamos pegar dar uma delirada, você pode pegar, seria muito interessante uma pesquisa de TCC, de você pegar os documentos do Ministério da Saúde sobre os regulamentos e as portarias que estabeleciam a constituição dos centros psicossociais e de um tratamento em liberdade, documentos que são dos anos 80, 90 até 2000 e pouco, e comparar, por exemplo, com as novas portarias que essa criatura, né, que é esse presidente, está sendo porta-voz de portarias que vão fazer desmoronar esses fundamentos. Isso é uma pesquisa arqueológica. Você pega uma documentação de saúde mental, cuidado em liberdade, e outra saúde mental, cuidado em manicômio. Entendeu? Você pega os regulamentos do sanatório para fazer contraponto com as diretrizes de um CAPES, entendeu? Isso é pesquisa arqueológica, é pesquisa documental, como também você pode pegar quadros, você pode pegar vídeos. Documental é você pegar vídeos do TikTok e fazer uma análise do sujeito. Isso é documental também. Não sei, aí depende do teu rigor, de como você estrutura isso. Né? Conseguiu explicar, Karen? Acho que sim. Na verdade, eu acho que é uma questão meio conceitual, que eu estou meio na dúvida em relação a arqueologia, genealogia e arqueogenealogia para estruturar uma pesquisa. Tá, eu recomendo vocês lerem A Ordem do Discurso,
Não dá para separar com uma faca, tá, gente? Arqueologia de genealogia. Isso Foucault fala. A ordem do discurso é um textinho pequenininho, que é o discurso inaugural dele no Collège de France, onde ele traça os fundamentos da arqueogenealogia. Se a gente estivesse numa eletiva, eu estaria mostrando, a partir da pergunta da Kari, já tem uma ou duas aulas só sobre a ordem do discurso, entendeu, Kari? Aí eu poder detalhar melhor. Mas, assim, os documentos são monumentos e você utiliza na arqueogenealogia de documentos. O Foucault mesmo diz, não dá para separar com uma faca, é uma questão de proporção, né? Você pode... Os documentos já indicam que tem uma relação de saber e de poder por trás. Mas na genealogia você indaga como esse sujeito emerge, né? E aí você tematiza a relação de poder como ela emerge, entendeu? E você necessariamente não precisa só se reportar documentos, né? Você pode fazer ensaios, você pode fazer análises históricas, né, de amplos momentos históricos, né, deslocamentos de poder, né, como deslocamento de poder que não seja especificamente documental, né? É tudo muito amplo. Não existe uma métrica muito precisa em Foucault, tá, gente? Mas mostra esses arranjos, né? Não, mas não dá, é arqueogenealogia porque não dá para separar com uma faca, tá? Recomendo, repito, a ordem do discurso, tá? Mais questões, pessoal? Professor, então, por exemplo, digamos que eu escolho um sujeito para minha, enfim, hipotética pesquisa, e aí, quando eu for, sei lá, atrás de notícias midiáticas, laudos, enfim, esse tipo de coisa, então seria essa metodologia que eu estaria usando. Você está usando e você está atualizando e recriando essa metodologia. Entendeu? Porque você vai estar escolhendo o documento, você vai estar escolhendo o vídeo. Isso demanda de você um certo fundo filosófico para você entender esses deslocamentos históricos do sujeito, né? Que o Foucault já de alguma forma nos oferta em 30 anos de carreira dele, 30, 40 anos, entendeu? Você de fato vai usar os documentos, os vídeos, documentos podem ser multifacetados, pode ser desde uma lei do Ministério da Saúde, como pode ser um regulamento de um CAPES, como pode ser a maneira como os traficantes se organizam na palafita. Entendeu? Porque existe uma prática discursiva, né, gente? Pode ser um mundo de coisas. Aí, nesse contexto, o orientador, que tem mais experiência, vai ajudar a delinear, né, esse tipo de desenho, né? Não é uma coisa que a pessoa que está uma iniciação científica, que é um começo, é um neófito, que está galgando seus primeiros degraus, eventualmente ele não vai ter essa experiência que o professor que tem mais expertise tem a obrigação de ajudar a fazer esse delineamento, entendeu? Eu estou dizendo isso porque senão dá a impressão de que vocês ficam muito desamparados, por isso que tem supervisor de trabalho, orientador, né? A gente vai sentar e fazer, se alguém quiser um dia fazer trabalho comigo, a gente vai sentar e fazer esse desenho dessa rede discursiva, dessa rede de saberes e poderes, né? Tem coisas que são discursos, coisas que são materiais de discursos como um regulamento, mas tem outras que são práticas discursivas. Como é que as pessoas se relacionam todo dia no TikTok? Como é que elas se acessam? Como é que um grupo de amigos... Como é que a turma 14, exemplo, como é que a turma 14 se relaciona com a virtualidade? Entendeu? Então, são descrições desses contatos, né? Dessas práticas discursivas, né? Dessas apropriações de subjetividade que você entra na rede. Você vai ver Instagram, você vai ver TikTok, você vai ver Facebook, você vai ver, seja lá o que for, você vai fazer um mapa. E sem passos para essa metodologia, eu mostrei os fundamentos para essa metodologia, né? Os passos são construídos de acordo com cada problematização. É por isso que o Foucault quase foi
quase não foi aprovado a História da Loucura, porque o cara da banca achou que era pouco cartesiano, né? Isso demanda um rigor, né, um rigor na montagem e um estofo de leitura para entender como é que essa propositura se desenvolve. Mas eu acho que é uma coisa completamente viável, assim, né? Completamente viável, né? Então, principalmente porque é uma construção feita, não é feita solitária, né? Não é feita solitária. Demanda a leitura um pouco do autor e uma contemporaneidade, uma história do presente, né, gente? Como é que a gente constrói? Tem coisas que têm certas ferramentas que não existiam, né? Smartphone não existia nos anos 80, gente. A aula online não existia nos anos 80. Como é que a gente faz uma análise da construção da subjetividade de uma aula online? A gente pode fazer através de entrevista, né? Pode fazer num contexto onde a fenomenologia da percepção está relacionada com uma rede histórica. É difícil, gente, assim, demanda talvez um pouco essa coragem de se lançar, né, gente? E isso cria, eventualmente, uma parceria forte do orientador com o orientando, né? No momento tem uns 3, 4 alunos que estão a gente está na construção, né? Então, eu quero também deixar que eu estou aberto para, do ponto de vista mais de encaminhamento, né? Quem quiser fazer o resumo, que eu sei que tem essa ideia de fazer um esboço numa pesquisa, não só estou disposto a avaliar o esboço, mas a conversar com vocês para a construção desse esboço, que aí eu consigo individualizar a proposta, né? Fernando, tem uma questão da Karen aqui. Na verdade, Henrique pergunta se existem passos para essa metodologia. E Karen pergunta o seguinte: a arqueologia vai ser sempre uma pesquisa relacionada ao sujeito, processo de subjetivação, em relação ao momento histórico? Bom, o Henrique, eu estava acabando de responder. Tudo isso que eu falei foi para o Henrique. A abordagem do Foucault é sócio-histórica, tá, gente? Por isso que tem um aspecto de resistência, onde toda a psicologia centra clássica, vamos colocar assim, né? Psicologia clássica se constitui ao redor de um eu produtor de verdades. Foucault ele faz a construção sócio-histórica de nós mesmos. Então, o exercício, para tudo isso ter sentido, que às vezes pode parecer algo complicado, gente, olhem para si mesmos. Olhem os afetos, os rótulos, as identidades, porque a gente está falando de processo identitário, pelos quais você valiosamente se identificou a vida inteira, seja no sentido de afirmar esses rótulos, seja no sentido de recusar. Se você for fazer um estudo arqueogenealógico, você vai olhar que tudo isso que você é muito valioso para você se identificar, para eu me identificar comigo mesmo, são construções históricas. Então, e aí você vai fazer um trabalho temático que tenha sentido com você. Você vai, por exemplo, fazer processo de subjetivação sobre o feminino, processo de subjetivação sobre as questões raciais, processo de subjetivação sobre as questões das pluralidades sexuais, processo de subjetivação sobre as questões religiosas, processo de subjetivação sobre os sujeitos econômicos. É sempre desse ponto de vista sobre construções históricas, sim, cara, tá? Entendeu? Quando você traz para você, a coisa fica mais simples, porque, em geral, as pessoas fazem pesquisa a partir do que tem sentido para elas, né? Você quer entender qual que é o viés de perspectiva do sujeito, em geral, você vai encontrar nos temas de pesquisa que o sujeito faz, né? O sujeito que somos nós, pesquisadores, né? E vocês que são alunos de TCC e de iniciação científica. Veja o que tem sentido, tudo que tem sentido para você, coloca como construção histórica, que aí você tem um tema e você vai compreender como trabalhar. Tem que ter esse tipo de tesão, assim, de motivação afetiva, até para entender a história desses afetos, né? Mais alguma questão, pessoal? Gente, eu estou à disposição, digo e repito, se essa abordagem despertou dúvidas ou interesses, antes de fazer o projeto para ter cumprido ou não cumprido, que isso é muito imediato e protocolar,
Eu sou fernando.silveira@unifesp.br, me manda que eu ajudo vocês a comporem a proposta. E para a gente pensar um método mais especificado e mais contemporâneo, entendeu, gente? Outra coisa, também quero deixar meu YouTube aqui. Se vocês quiserem ver, meu YouTube aqui tem tem quase 40 vídeos. Cadê? E tem uma palestra minha, você tem que clicar, aparece sempre uns 8 vídeos últimos, né? Mas se você clicar em vídeos, tem uma palestra minha que é sobre o biopoder na pandemia, tá, gente? Por exemplo, como é que eu construí um olhar. Oi. Desculpa, é que tem uma provocação da Ana aqui, você viu? Vou repetir minha pergunta da semana passada. Por que você pesquisa? E você pesquisa? Sim, por que eu pesquiso? Eu vou falar do ponto de vista eu. Vou falar nem do Fernando pesquisador. Entendeu? E que eu acho que isso, de alguma forma, tem... Quando eu falo eu, começando pesquisa, eu estou falando Foucault em 1995, quando leio uns artigos de microfísica do poder no segundo ano da aula de filosofia, que não temos filosofia, temos filosofia transversalizada no meu módulo, no módulo do Stefan, no módulo do Alexandre, de vários colegas, mas não temos um módulo de filosofia, que eu acho que isso tem comprometimentos políticos seríssimos, lamentáveis, tá? Mas eu tive 2 semestres de filosofia e 2 semestres de história da psicologia na USP de Ribeirão. E num certo módulo de filosofia eu vi essa questão da construção histórica de nós mesmos. Aí eu passei a olhar a mim mesmo como possibilidade de eu ter uma relação estratégica comigo mesmo. Tá? Isso partiu de uma motivação afetiva e pessoal, eu diria. Tudo que antes me angustiava como se fosse um gesso, eu comecei a ver como construção histórica e estratégica, né? E arranjo de deslocamento estratégico. E comecei a ver no transcurso dos meus 21 anos de carreira que é interessante a gente estudar o sujeito local, regional, nacional, etc. e tal, como arranjos estratégicos. E que isso dá uma condição de múltiplas possibilidades, múltiplos modos de vida, né? Isso desconstruindo, inclusive, o que a gente chama de psicologia, porque eu me considero um epistemólogo, tá, gente? Eu tenho formação em Direito, formação em Psicologia, tenho formação em Acupuntura, tenho outras formações também, mas, assim, interessa academicamente, embora eu tenha formação em Psicologia, eu sou um epistemólogo que estuda a produção do conhecimento e a produção de nós mesmos. Entendeu? Isso, né? E eu vi... a psicologia humanista, em articulação com as minhas eletivas, podem mostrar uma tese do que é o sujeito humanista e que se complementa quando vocês fazem meu módulo eletivo, quando eu desconstruo o humanismo. Tá? Eu conduzo o módulo humanista para que, inevitavelmente, em algum momento, o coletivo da classe se pergunte, tá, mas se a gente escolhe mesmo, professor? Não tem como. Toda a turma, em algum momento, vai dizer, mas a gente escolhe mesmo? Será que o indivíduo na Palafita tem a mesma escolha que o indivíduo nos Jardins, lá em São Paulo? O indivíduo que nasceu na Idade Média tem a mesma escolha que o indivíduo do TikTok da contemporaneidade? Vocês perguntam isso. Eu componho esse mosaico no meu módulo eletivo. Isso é até um convite para a gente fazer essa... Eu acho muito importante fazer a psicologia humanista e depois fazer o eletivo para ver a crítica ao humanismo, né? Então, acho que tem função estratégica. E a minha pergunta agora é salvação e cura. Eu fui lançado numa universidade interdisciplinar em ciências da saúde, que é um campo do sujeito da saúde que demanda, acho que todos nós, a gente se debruçar sobre o que é SUS, o que é isso, o que é aquilo, uma transversalidade muito deslocadora, né? Agora eu quero pegar o processo de salvação do poder do pastorado lá bíblico, né, judaico, deslocamento das populações judaicas no seu êxodo, pegar a questão dos mosteiros enquanto espaço de salvação, né, pegar, por exemplo, a questão da constituição do sujeito moderno de saúde enquanto cuidado, e pegar essa gênese que começa na antiguidade do poder do pastorado até o surgimento do sujeito moderno. Isso eu acho que agora vai ser o meu trabalho de vida.
que vai demandar mais muita leitura, e que nem que demore anos. Já cansei da perspectiva produtivista de subir degrauzinho, né? Então é o momento agora de eu fazer. Eu cheguei agora, depois de 25 anos, eu acabei de ler a obra completa do Foucault. Demorei 25 anos. É o meu ritmo. Tem gente que demora... Só falta, de fato, 2 livros, que é o último livro póstumo dele. Só falta o livro póstumo dele. Mas, não sei se... Né, vou repetir, não sei se eu te respondi, Ana. O que me leva nesses 21... eu tenho 15 anos de docência. E vou ter mais 10. O que me leva nessa propositura é mostrar para as pessoas que a gente é instrumental, que a vida é instrumental, e que a psicologia tem um viés absurdamente normalizador e essencialista, e que isso só diminui as nossas possibilidades de vida. Eu acho que a psicologia ela é cruel, epistemicamente. Por isso que eu me coloco como epistemólogo, tá, gente? Tá? Fernando, Oi. chegamos aqui no nosso horário, mas acho que de uma forma bem sincronizada, aqui no meu relógio são 11h58. Sim. Vou interromper a gravação, então. Tá.